A paz do Senhor, meu querido e minha querida. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Mais uma vez o projeto Ganhando Almas para o Reino de Deus, com pergaminho sagrado, com rolo do céu para você. Vamos compartilhar? Hoje o tema da mensagem é: o que você fará para recepcionar Jesus na sua casa? Quando Jesus bater na porta da sua casa, como você o tratará? Então eu tenho aqui 3 passos para você receber Jesus. 3 senhas para você receber Jesus na sua casa. Amém? Teve uma mulher, a Bíblia diz, como uma pecadora, livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36 em diante, títulos que diz assim: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. É uma leitura um pouco extensa, então vamos iniciar logo. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe aos pés, com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, ungia-los com unguento. Quando isso viu o fariseu, que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia qual é esta mulher que tocou, pois é uma pecadora. E respondendo-lhe Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros e o outro 50 dinheiros. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amarás mais? E Simão respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou-lhe os meus pés com as lágrimas e enxugou-lhe com o cabelo. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me meus pés com unguento. Por isso te digo, os teus muitos pecados te são perdoados, porque há muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Pai, em nome de Jesus, eu estou diante da tua palavra. Peço ao Senhor que eu possa diminuir-me e o Senhor possa crescer, para que a tua presença possa ser apercebida às pessoas que possam ouvir esta mensagem, pois a mensagem não é do missionário Carlinhos, a mensagem é do Senhor. Desde já eu peço ao Senhor perdão pelos meus pecados, minhas falhas, erros e ignorâncias, as minhas mazelas, aquilo que às vezes eu tenho cometido, e só o Senhor tem poder para poder perdoar, assim como essa mulher foi perdoada. Peço também, meu Deus amado, que a tua graça, o teu amor seja comigo, para que eu possa estar inspirado, com inspiração vindo do Senhor, para que eu possa ter sabedoria para levar esta mensagem. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continue aqui comigo e também com quem está escutando esta mensagem, para que possam ter interpretação direta do céu. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor nos fala sobre uma mulher, que no caso invadiu um lar no qual estava Jesus. Mas foi uma invasão boa, né? Porque às vezes, como aquela mulher do fluxo de sangue, ela também enfrentou a multidão para poder chegar até Jesus. Bartimeu cego também perseverou, clamou para chegar até Jesus. Às vezes não é fácil chegar até Jesus. E sabendo daquela mulher que Jesus foi convidado por um fariseu, um homem chamado Simão, pois todos sabem que fariseu é aquele que se diz praticante, mas não pratica nada da palavra de Deus, conhecedor da palavra, mas muitas das vezes só prega, só fala, mas realmente não pratica nada. Conhece os mandamentos, mas não conhece a graça, conhece o amor, não conhece o perdão. Então Jesus estava ali, na casa de Simão, o fariseu, pois Jesus tinha recebido o convite de participar de um banquete, né, de poder ali assentar à mesa com ele para um banquete. E de repente apareceu essa mulher, de repente, da cidade, uma pecadora, sabendo que estava à mesa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, ou seja, chegou uma mulher
com vaso de alabastro com unguento. Estudiosos dizem que aquele capim da Índia fazia aquele perfume de nardo puro, valia aproximadamente hoje mais ou menos 18 mil reais em dinheiro, em reais. Ou seja, chegou uma mulher pecadora com o melhor óleo, com o melhor unguento, de repente chegou já aos pés de Jesus, chorando, enxugando com os cabelos e ungindo os pés de Jesus com um perfume suave. Ou seja, uma mulher arrependida, viu que somente Jesus tinha poder de perdoar pecados, entrou à casa de Simão e ali chorava aos pés de Jesus, ungia os pés de Jesus e enxugava as lágrimas com o cabelo. Pois todos sabem que é honra para o povo judeu, o povo hebreu, é o costume de lavar os pés. Ou seja, se algum amigo meu chegar na minha casa e eu lavar os pés deles, é sinal que eu estou o honrando, eu estou o reverenciando, eu estou tratando ele bem, eu estou dando a ele a honra. Né? Eu estou dizendo para ele, você é importante. Eu estou me humilhando diante de você. E a Bíblia diz que quando então aquele homem, dono da casa, né? O anfitrião da casa, o dono da festa, que querendo ou não estar com Jesus, é uma festa. Alimentar com Jesus é simplesmente uma festa valiosa, que às vezes nós não merecemos, não valorizamos. Mas estava ali então Jesus assentado à mesa com Simão e chegou esta mulher, de repente, por detrás dos seus pés e começou ali então a ungir os pés de Jesus. E o primeiro passo, que quando Jesus chegar na tua casa, pois ele pode chegar a qualquer momento, viu? Jesus ele chega de repente. Ou às vezes você pode estar na casa de alguém e Jesus chegar para visitar aquela pessoa, porque Jesus estava visitando Simão. E aquela mulher chegou na casa de Simão. É de repente que Jesus chega. E eu quero perguntar a você, como é que você tratará Jesus? Pois a palavra de Jesus diz que aquela mulher o reverenciou. É com respeito. Sabia que este vídeo chegará para dois tipos de público? Uns simplesmente passarão direto, então, mais um vídeo de Deus, mais um vídeo de Jesus. Outros não. Outros fixarão os olhos, ouvirão com atenção, porque vocês não estão reverenciando, vocês não estão lavando os pés do Carlinhos, vocês não estão ali beijando os pés de Carlinhos, vocês não estão enxugando o cabelo, não estão ungindo os pés de Carlinhos, mas sim do Mestre Jesus, porque ele que está falando, mandou-se. Então há dois tipos de pessoas, há o fariseu, aquele que diz que sabe tudo, que conhece as escrituras, mas não pratica nada, que assim era Simão, porque quando ele vê aquela mulher reverenciando a Jesus, falta nele reverência. Ele começa a dizer consigo mesmo. Quando viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo dizendo, se este for profeta, bem saberia quem é essa mulher, pois é uma pecadora. Olha só que interessante. Fariseu, dizendo-se conhecedor, duvidou que Jesus era profeta. Ele disse, se esse for o profeta, bem saberia quem é esta, pois é uma pecadora. Ele era racista. Ele se dizia, eu sou limpo, ela é impura. Eu sou digno de Jesus, está na minha casa, ela é indigna. Mas a Bíblia diz em Lucas 5, 31, 32 que Jesus não veio para os sãos. Simão se dizia muito são, mas ele veio para os doentes. Não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. O negócio de Jesus é quando você o reverencia. Primeiro passo, reverencie a Jesus quando ele chegar no seu lar. Tem duas situações diferentes. Jesus pode visitar você na sua casa. Ou você pode estar na casa de alguém e ele visitar você, um amigo, e você tem que reverenciar. Ou você pode ir à casa dele também e o reverenciá-lo. A casa de Deus, a igreja, o templo sagrado, o tabernáculo sagrado. E quantos, lá dentro mesmo da casa de Deus, tem se tornado fariseu, porque está olhando às vezes o irmão orando, uma pecadora, um ex-traficante, um ex-viciado, uma ex-prostituta, e se Jesus fosse profeta, bem saberia quem é essa, pois é uma pecadora, aquele já fumou, já roubou, já matou, quem somos nós para julgar o passado de alguém? E assim era fariseu. E o homem mais falso da Bíblia se chama Simão, fariseu, sabe por quê? Ele diz, se for a profeta, bem saberia quem é essa que ele tocou, pois é uma pecadora. E respondendo-lhe Jesus, porque Jesus lê pensamentos, Jesus leu o pensamento do fariseu, e respondendo Jesus disse, Simão, uma coisa eu tenho a dizer. E o fariseu disse, e ele disse, dize a mestre. Sabe por que eu falo que ele é muito falso? Primeiro, ele duvida que Jesus era um profeta. Se este for a profeta, bem saberia que essa é uma pecadora. E depois ele chama Jesus de mestre. E tem pessoas que infelizmente são assim. Na frente do pastor, é meu amado, meu querido, mas pelas costas só Deus sabe. Será que tem poder mesmo?
Ah, será que é isso mesmo? Mas na frente, mestre, o profeta, o abençoado é pelas costas, ó, tem poder nenhum, aquilo ali é carne pura, eu não acredito nisso. Então cuidado, você que está em cima do muro. Ficar em cima do muro é igual a faixa de Gaza. Então, escolhe um lado, você é melhor. Se você vê que realmente você é um fariseu, que você gosta de julgar o pecador, que você gosta de duvidar das palavras dos profetas, pula pro lado do inimigo que é melhor. Caminhe com o inimigo que é melhor do que ficar escondendo dentro da igreja como religioso, como fariseu. Mas a palavra do Senhor diz então que ele diz, então Jesus, cita uma parábola. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 50 e outro 500. Ou seja, um exemplo que eu devo muito mesmo, mas estou na luta para pagar minhas contas. Eu devo R$500 para uma pessoa, certo? E devo 50 para outra. Aí Jesus fala sobre isso. Eu não tendo dinheiro para pagar, chegam os 2 na minha frente e perdoa minha dívida. A quem eu devia 500 e a quem eu devia 50. A quem eu devo amar mais? A quem eu devia mais ou devia menos? Aí Simão respondendo diz, tenho para mim que aquele que mais perdoou, ou seja, quem devia mais, que devia 500. E Jesus disse, julgaste bem. Porque o sabidão é isso mesmo. É claro que é aquele que mais devia, porque até a voz do fariseu ele muda, é mudada, ele gosta de mostrar que sabe. Mas Jesus colocou ele no lugar dele. E ele disse, voltando para a mulher, disse a Simão, vê esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Ou seja, o fariseu não lavou os pés de Jesus. Mas esta, porém, enxugou as lágrimas com os seus cabelos. Lavou os pés de Jesus, não foi com água, sim com as lágrimas. Tacalaçuta e calabandarás. Sabe que quando uma lágrima pinga no pé de Jesus, ele não suporta, ele não resiste. Ele simplesmente perdoa. Aquela mulher chorava porque ela tinha vergonha do passado, do pecado dela. Ela queria mudança de vida, assim como você. Chore, mas chore aos pés de Jesus. Olha que interessante. Não me deste ósculo. Ósculo santo é como se fosse a paz do Senhor. Como se fosse na cultura argentina. Todo argentino, ele tem o costume de dar um ósculo, um beijo, ou 3. E assim a paz do Senhor para os judeus, para os hebreus, não era pegar a paz do Senhor, meu amigo, meu amado, paz e graça, não. Era simplesmente um beijo no rosto. Assim como Judas traiu Jesus com um beijo no rosto. Judas traiu Jesus com a paz do Senhor. E quantos não estão dando a paz do Senhor, mas estão dando a paz do Senhor de Judas? A paz do Senhor da falsidade. A paz do Senhor da hipocrisia. A paz do Senhor da inveja. Então, aquela mulher, além de reverenciar, ela derramou-lhe as lágrimas aos pés de Jesus, que é o segundo passo. Arrependimento. Não adianta você deixar Jesus vir à tua casa, você reverenciá-lo, mas se você não derrama as lágrimas no lugar certo, quantas vezes você tem derramado lágrimas falando, desabafando com um amigo, desabafando com um colega de trabalho, desabafando sozinho, sofrendo sozinho no anonimato, sofrendo sozinho, sozinha, mas não derrama aos pés de Jesus. Já procurou várias religiões, várias culturas diferentes, vários ambientes diferentes. Quantas vezes você já chorou ouvindo Zezé de Camargo e Luciano, Zeca Pagodinho, Martinho da Vila? Quantas vezes você chorou ouvindo a sofrência mundana, né? A rainha da sofrência que faleceu, esqueci o nome dela. Quantos e quantos estão ouvindo ali? Leandro Leonardo, e chora. Teodoro Sampaio chora porque o coração está magoado. Mas nos pés de Jesus, onde realmente tem que pingar a lágrima, não chora. E eu convido a você a dar esse segundo passo. Aquela mulher, ela ungiu os pés de Jesus com unguento de nardo puro, algo valioso, algo muito valioso. Eu também convido a você, unge os pés de Jesus com o melhor que você tem, a adoração. Às vezes o que você tem dentro de você é o óleo, a essência sua, né? A sua gratidão, o teu amor, a tua reverência, é o que ele precisa para poder te abençoar. Não me deste ósculos santos, mas essa, desde que entrou, não tem cansado de beijar os meus pés. Não ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os teus muitos pecados te são perdoados, porque a quem muito amou, mas a quem a pouco amou é perdoado, a pouco se ama. Ou seja, ela tinha muitos pecados. E o negócio de Jesus é com quem tem muitos pecados.
A quem pouco se perdoa, a pouco se ama. Você, sabidão, que pensa que você não erra, que você não peca, que você é o sabe tudo, cuidado. A quem pouco se perdoa, a pouco se ama. Sabe que Jesus, ele tem um patamar, um nível de amor grande demais. Mas se você não tem o costume de se arrepender, né? Se você não tem o costume de reconhecer em você os seus erros e falhas, você está se tornando sermão. Eu gosto muito de citar essa parábola como se fosse um lápis, um apontador e um papel em branco. Quem já estudou na escola que você pega o lápis para apontar quando ele está cego? Vai apontando, 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 apontando. E Simão, o fariseu, era como se fosse um apontador. Apontava os pecados daquela mulher. Aquela mulher é uma pecadora. Ela não merece estar perto de Jesus. Assim é você, quando fica apontando o erro do seu irmão, o erro da sua irmã, se sente o melhor. E aquela mulher é como se fosse um lápis. Vamos supor que ele vai corroendo. Quando você é apontado, você vai só sendo desgastado. Quando você é humilhado, você vai só sendo diminuído. Olha, aí você fica desse tamanho, só um pouquinho de lápis. Só que é uma grande diferença. Sarapato, tocolô, mandoroso, docolô, fofo, topetecai. Quanto mais você vai sendo desgastado, mais você vai se derramando as lágrimas aos pés de Jesus. Quanto mais você vai sendo humilhado, mais Jesus vai aproximando de você. E quanto mais você se aponta, mais você vai ficando cego. Eu faço uma pergunta para você, fariseu. Você que ama apontar o defeito das pessoas, você que ama julgar a pecadora, o pecador. Eu, na escolinha, até a 5ª série, eu nunca vi um apontador de lápis ser amolado novamente e reutilizado. Quem já viu? Simplesmente a função do apontador de lápis é lixo. Sabe você que toma cuidado, que haverá um dia que não será o lixo parabólico aqui, não, a parábola do apontador, o lápis e o papel. Quantos e quantos estão ficando cegos dentro da igreja de tanto apontar o erro do outro? Como tá, igual um fariseu Simão apontando, e Jesus está só distanciando. Jesus não tem prazer no apontador, crente apontador. Ah, que fulano faz isso, fulano faz aquilo. Ah, que ele veio da macumbaria. Ah, que ele fumava, que ele bebia, que ele se drogava, que ele prostituía. O próprio fariseu fala, ele fazia, não faz mais. E essa mulher aqui, Jesus quis escrever uma nova história para ela, quis perdoar ela. E ela, um exemplo, vamos supor que queria fazer online. Ah, põe a culpa da caneta. Põe a culpa da caneta, você quer de menos. Olha o tamanho que ficou a quem foi apontada. Quando você é apontado, realmente a pessoa te diminui. Você fica pequeno. Quantas e quantas pessoas estão sentindo nada agora, como fosse essa caneta desse tamaninho, de tanto ser julgado pelo passado, diminuído, e o fariseu pensando que ele está grande. Mas eu tenho uma boa notícia para você, meu querido. Quer ver? Só um instante, vou sair daqui para poder pegar aqui. Acabou que deu errado aqui, mas vai dar certo do mesmo jeito aqui. Pela fé vai dar certo. O apontador, o futuro dele se chamará, infelizmente, quando o grande dia de Jesus voltar, lago de fogo. Porque quando vem a cegueira espiritual, o apontador fica cego. Ele não enxerga mais Jesus, ele já não ora mais, ele já não jejua mais, ele já não faz visita mais, ele já não tem sede pelas almas. O negócio dele, ele vira um especialista em apontar erros, apontar críticas. Ele vira um crítico. Só que, você que foi apontado, humilhado, pisado, humilhado, você ainda pode, ser usado. Essa caneta ainda escreve. Eu não consigo escrever Jesus te ama aqui, não. Porque tá difícil, tá muito pequeno. De tão pequeno é difícil. Mas ela tem utilidade. Vou dar um autógrafo aqui. Jesus. Não se importe se você tem sido apedrejado, humilhado, caluniado, apontado, como essa mulher foi por Simão. Humilhado, caluniado, apontado, como essa mulher foi por Simão. Mas você pode estar desse tamanho, mas Deus quer usar os pequenos. Não vim para os sãos, sim para os doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E dando final aqui a esta mensagem, simplesmente Jesus fala, né? Porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Sabe que Jesus ama pouco, tá? Aquele que não pede perdão. Quem aqui quer ser amado por Jesus? O terceiro passo é o melhor de todos. Primeiro passo, reverência. Segundo passo, arrependimento, porque aquela mulher chegou chorando.
Chegou derramando lágrima. Ela não chegou ali apontando ninguém. Ela que simplesmente ungiu os pés de Jesus, deu a paz do Senhor a Jesus, reverenciou a Jesus. E quando você reverencia, quando você se arrepende, o terceiro passo é uma delícia. É o que você está fazendo aí, ó. Terceiro passo. A Bíblia diz, Lucas 7:50 assim. E disse a mulher. Quem falou? E disse a mulher, Jesus falou, a tua fé te salvou, vai-te em paz, os teus muitos pecados te são perdoados. Maná, tatalabandarás. Terceiro passo, simplesmente ouvir a voz de Jesus. Nós não estamos aqui no projeto brincando de ouvir a Jesus. Você não está aí desse lado do vídeo, brincando de ouvir a Jesus. Sabe que quando você é reverente a Jesus, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você às vezes até apontado, fica diminuído assim, ó, sabe que você ainda pode ser usado. Você vai para o céu. Melhor ir para o céu deste tamaninho, apontado, apedrejado, humilhado, como essa mulher estava sendo por Simão, o fariseu, do que ir para o inferno cheio do conhecimento. É eu que sei, é eu que falo, é eu que prego. Eu tenho tantos anos de ministério, então cuidado você crente fariseu. Cuidado você crente apontador. Apontador depois que fica cego, eu nunca vi ser amolado. Jesus no grande dia, ele não vai passar a mão na sua cabeça. Vai ter lá um telão de todo tamanho lá. Ah, Jesus, mas eu preguei, eu expulsei demônio, tal. Apartai-vos de mim, maldito, pois eu não te conheço. Você apontou os pequeninos. A quem eu estava querendo perdoar, você estava julgando. Enquanto havia pessoas querendo arrepender, você estava querendo preocupar com o seu terno, com a sua gravata, com a sua pose, com o seu status, com o seu ego. Então essa palavra é dura. Mas Jesus me levantou realmente para exortar. Porque começa comigo. Ai de mim, se eu pensar que eu sou maior que você. Ai de mim, se eu pensar, só porque às vezes Deus me dá uma palavra ou outra, eu posso me achar menos pecador que você. Sou tão pecador quanto você. A diferença está na intimidade com o Mestre, na reverência, no arrependimento, nas lágrimas aos pés e ouvir a voz de Jesus. Mas Jesus só fala com quem tem intimidade. Por isso que muitos estão falando de si próprios, estão pregando aí heresias, estão falando só do dinheiro, da prosperidade, porque palavra de edificação, palavra de arrependimento, palavra de perdão, palavra de edificação, palavra de salvação, não tem. Por quê? Já cauterizou a sua mente, seu coração, até a tua própria alma, com o pecado da incredulidade, com o pecado do eu sei, eu posso, eu vou, eu falo, eu ando. Não, simplesmente devemos reverenciar o eu sou, o grandão da Galileia. E eu queria que você entendesse. Apontador desgasta, dói, machuca mesmo quando as pessoas falam mal de você. Quando te criticam, te humilham, lembra do seu passado, dói. Mas a chance de ir para o céu é muito maior. Porque aqui, ó, ainda pode ser usado. Ainda tem utilidade. Saiba que você é pequenino. Você, às vezes, está ouvindo essa mensagem com o coração feliz. Olha, estou sentindo a presença de Deus aqui. Porque tem muitas pessoas também que estão chorando aos pés de Jesus. Estão vendo essa mensagem como uma mensagem de salvação para a sua alma. Talvez você está sendo apedrejado, humilhado. Está cansado de sofrer. Não se preocupe. Jesus está intercedendo por você neste momento. Jesus, ele pega as suas lágrimas que foram pingadas no pés dele. Está acolhendo através de um anjo, levando até o céu e transformando em vitória para você. Tem pessoas também que estão chorando fora dos pés de Jesus. E eu aconselho, chore aos pés dele. Né? Não pede o irmão, a irmã, o pai, a mãe, o colega. Eu gosto de desabafar com fulano. Desabafa com Jesus. Aquela mulher desabafou com Jesus. E ela, eu tenho certeza que ela andou com Jesus, foi muito usada por Jesus. Sabe que quando você chora aos pés de Jesus, Jesus transforma a sua vida, perdoa os seus pecados, ele te dá uma folha em branco para você começar uma nova história. Você mesmo escrever a sua nova história, mesmo que você esteja desse tamanho. Mesmo que aos olhos da sociedade você não vale nada. Mesmo que dizem que você é um zero à esquerda, mentira do diabo.
você é um zero à direita. Você pode ser um zero à esquerda para os fariseus, para os falsos profetas, para os pastores que julgam, para os missionários que julgam, para o arrogante, para o prepotente. Mas para Jesus você pode ser deste tamaninho que você tem valor para Ele. Amém? Essa é a palavra de hoje, é um pouco dura, mas Jesus não quer passar a mão na nossa cabeça não, sabe? Porque Ele está voltando. O negócio dele é com você mesmo, que é humilhado, pisado, pisoteado, criticado, mas que ainda tem a essência da adoração, ainda tem a essência da reverência e ouve a voz de Jesus. Amém? Projeto Ganhando Almas para o Reino de Deus. Mais uma vez, peço o seu like, peço que compartilhe, peço que se inscreva para que o nome de Jesus continue sendo glorificado. Grave isso! Apontador! Tanto apontar ele cega, viu? Eu nunca vi o apontador ser reutilizado, ser amolado. Mas quem é apontado pode estar um tudo. Eu mesmo já, na minha humildade, na minha infância, não tinha muitas condições, a gente usava o lápis até a última pontinha, doía até os dedos, mas estava sendo usada aquela ferramenta. Então você, que foi apontado, que foi pisoteado, que foi humilhado, desacreditado, sabe que não desista, continua chorando aos pés de Jesus, que Ele quer usar é você. Jesus também foi mastigado, foi visto como isso aqui, ó. Ele foi humilhado, pisoteado, criticado, escarneado, morto. Mas não tem ferramenta maior nessa terra para ser usado, para curar, libertar, transformar, purificar e salvar do que o sangue dele na cruz do Calvário, que foi derramado. E assim, ele diz também que nós podemos fazer coisas igual a ele ou maiores, né? Depende de nós crermos no poder dele. Então ele quer usar você, desse tamaninho, ó, pequenininho. Seja assim, como essa ferramenta desgastada, né? Às vezes apedrejada, quase morta, como se diz. Até Jesus morreu, mas ele ressuscitou por mim e por você. Amém? Não se preocupe com as pedradas, com as críticas, com o que falam de você. Olhe aonde você tem derramado as suas lágrimas. E grave esses 3 passos. Reverência. Ele merece reverência. Ele merece aplauso. Ele merece glória, aleluia. Arrependimento, porque você mesmo pensando que você é perfeito, ninguém é perfeito. A Bíblia fala que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Então não pense você que você é o dono da razão, não. Mesmo sendo tantos anos de ministério, cuidado para não virar um fariseu. Um apontador cego que vai para o lago de fogo no dia do grande dia. E ouça a voz de Jesus. Porque quando Jesus vê você reverenciando, se arrependendo, Ele vai falar com você. Amém? Paz do Senhor, ótima tarde, ótima noite, ótima madrugada e ótimo ano. Ótima vida, ótimo tudo para você.